Hoje vamos falar sobre a dor de quem busca a perfeição. Esse é o canal Um Pouquinho de Cada Vez, porque grandes mudanças, a gente sabe, começam com pequenos gestos. A gente vai mergulhar fundo em uma análise sobre por que essa busca incessante pelo impecável pode ser tão exaustiva. Temos aqui um material bem rico, estudos acadêmicos com universitários, artigos de psicologia clínica e até um guia de terapias modernas. O objetivo aqui é entender as raízes desse sofrimento e, claro, encontrar caminhos mais gentis para seguir em frente. E o ponto de partida que esse material nos dá é fascinante. Porque, assim, perfeccionismo não é só querer fazer o melhor. É um traço de personalidade muito complexo, com facetas que podem ser positivas, mas também, como a gente vai ver, com componentes bem negativos que estão ligados a várias psicopatologias. Certo, vamos começar a desvendar isso então. Quando que essa busca pela excelência deixa de ser saudável e vira um problema? As fontes que a gente analisou fazem uma distinção bem clara, né? Exatamente. A psicologia moderna, pelo que a gente viu, divide o perfeccionismo em, basicamente, dois tipos principais. O primeiro é o chamado perfeccionismo adaptativo. Adaptativo, ok. Ele é caracterizado por padrões elevados, sim, mas que motivam o crescimento. A pessoa se esforça, mas ela mantém a flexibilidade, sabe? Diante do erro, ela consegue sentir satisfação com o progresso, não só com o resultado final. É a busca pela excelência. E não pela perfeição, que é inatingível. Isso. Já o outro lado, aí a coisa complica. É o perfeccionismo desadaptativo ou clínico. É aqui que mora o perigo. Totalmente. Ele é definido pela rigidez. Existe o que um dos artigos chama de discrepância crônica entre o desempenho real e padrões que são, assim, simplesmente inalcançáveis. Isso gera um estado de vigilância constante, onde cada falha é vista como uma prova de insuficiência pessoal. É como se nesse perfeccionismo desadaptativo a régua estivesse sempre um pouquinho mais alta do que se pode alcançar, não importa o esforço. Exato, isso tem consequências reais. Consequências sérias, imagino. Muito sérias. Um estudo que a gente viu, feito com universitários brasileiros, mostrou uma associação direta e muito positiva entre essa tal discrepância e sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Quanto maior a exigência e a autocrítica, mais a saúde mental é afetada. É quase matemático. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque a pressão não vem só de dentro. Uma das teorias mais importantes que a gente encontrou, de Hewitt e Flatt, divide o perfeccionismo em dimensões, e uma delas é particularmente perigosa. Sim, essa distinção é fundamental. A primeira dimensão é a que a maioria pensa, a auto-orientada. Aquela que a pessoa se cobra, né? Isso. A pessoa impõe padrões excessivamente altos para si mesma, a cobrança é interna, mas a dimensão que os estudos apontam como a mais nociva é a outra. Qual seria? O perfeccionismo socialmente prescrito. Socialmente prescrito. O nome já assusta. Pois é. É a crença de que o ambiente, família, colegas, trabalho impõem padrões inatingíveis e que a aceitação social depende de cumprir esses padrões. Nossa! Ou seja, é a sensação de que é preciso ser perfeito para ser amado ou aceito. Precisamente. E as pesquisas são muito claras. Essa é a dimensão mais tóxica. Um estudo com adolescentes brasileiros que a gente analisou apontou o perfeccionismo socialmente prescrito como principal preditor de ansiedade e depressão. Que pesado. É descrito como a dor da alienação. A pessoa sente que não é dona dos próprios objetivos. Ela vive para satisfazer uma plateia imaginária, mas que é extremamente severa. Então, qual é o resultado de toda essa pressão? As fontes pintam um quadro bem claro de sofrimento. A autocrítica excessiva está ligada a uma série de problemas. A lista de psicopatologias associadas é bem extensa, infelizmente. Depressão, ansiedade, transtornos alimentares, como bulimia e anorexia. Nossa! Transtorno obsessivo-compulsivo, fobia social. E, além disso, claro, leva a baixa autoestima, estresse e, em casos mais graves, até a pensamentos suicidas. E tem um paradoxo nisso tudo, né? Que a busca pela perfeição muitas vezes leva ao oposto do que se deseja, leva à paralisia. Sim, a procrastinação é um dos pontos centrais que o material aborda. O medo de não alcançar a perfeição é tão grande, tão avassalador,
que a pessoa evita começar a tarefa. E aí vira um ciclo vicioso. Exato. O perfeccionista adia por medo de errar, o que só perpetua a ansiedade e a sensação de fracasso. É a chamada paralisia pela análise. Isso se manifesta no dia a dia de formas muito concretas. Uma das fontes clínicas descreve isso perfeitamente. A pessoa que passa 3 horas num e-mail que deveria levar 15 minutos. Fica acordada ensaiando conversas por medo de dizer a coisa errada. E deixa de tentar coisas novas, atividades novas, porque não tolera ser iniciante, não tolera a vulnerabilidade de não saber. Exato. O custo de manter essa imagem impecável se torna insuportável. Ok, a gente já entendeu a dor. É um quadro bem pesado. Mas como sair dessa prisão? Uma abordagem que apareceu com bastante destaque nas fontes é a terapia de aceitação e compromisso, ou ACT. E a proposta dela é bem surpreendente. O que é fascinante na ACT é que ela não tenta eliminar os padrões elevados, o que geralmente, causa muita resistência na pessoa. Em vez disso, a ACT propõe mudar a forma como a pessoa se relaciona com seus pensamentos e emoções perfeccionistas. Ah, interessante. O objetivo é desenvolver o que eles chamam de flexibilidade psicológica. Então não é sobre baixar a régua, mas sobre aprender a conviver com ela sem tanto sofrimento. Como isso funciona na prática? A ACT usa várias técnicas. Vamos destacar 2 que são muito poderosas. A primeira é a defusão cognitiva. Defusão. É tipo aprender a observar os pensamentos críticos sem obedecê-los. Por exemplo, em vez de pensar, isso precisa ser perfeito, a pessoa aprende a dizer para si mesma, estou notando a minha mente me dizendo que isso precisa ser perfeito. Que mudança sutil, mas Poderosa. muito. Essa pequena mudança de linguagem cria uma distância, sabe? E mostra que pensamentos não são ordens, são só pensamentos. E a segunda técnica? É a clarificação de valores. Essa aqui ajuda a diferenciar entre o que é importante para a pessoa de verdade e as métricas de sucesso que são impostas socialmente. Uma das fontes sugere o exercício do funeral. Do funeral? Uau! É para causar impacto. Você imagina 2 discursos no seu funeral. Um lista todas as suas conquistas, prêmios, cargos, tudo que você alcançou. O outro descreve como você fez as pessoas se sentirem, o que você defendia, seus valores. E a pergunta é, qual deles você gostaria de ouvir? Exato. Isso ajuda a pessoa a direcionar as ações para o que realmente importa e não para a busca incessante por aprovação. É uma ferramenta muito prática que as fontes mencionam também, a regra dos 80%. Sim. Entregar um trabalho quando ele está 80% bom ou bom o suficiente, em vez de buscar os 100% que nunca chegam. Começar com tarefas de baixo risco e observar que, olha só, as consequências terríveis que a gente imaginava raramente acontecem. E alinhado com a ACT, surge um outro conceito que é fundamental, a autocompaixão. Se a autocrítica é o veneno do perfeccionismo, A autocompaixão é o antídoto. Exatamente. que não é sentir pena de si, né? É algo muito mais ativo. Muito mais. A pesquisadora Christine Neff, que é uma grande referência nisso, define a autocompaixão com base em 3 elementos centrais. O primeiro é a autogentileza, ser gentil consigo mesmo em vez de se criticar duramente. O segundo, que eu achei incrível, é a humanidade comum. É libertador, né? É reconhecer que errar e sofrer faz parte da condição humana. Não é um defeito pessoal, é algo que conecta a gente a todo mundo. E o terceiro? O terceiro é o mindfulness, a atenção plena. É observar os pensamentos e emoções difíceis, sem julgamento e sem se identificar demais com eles. As fontes trazem um exercício muito bonito e prático para isso. A carta de autocompaixão. Sim, é um exercício ótimo. Ele consiste em pensar numa situação recente em que você sentiu que falhou e então escrever uma carta para si, mas como se fosse um amigo muito querido e compreensivo escrevendo. O que esse amigo diria? Ele reconheceria a dificuldade, normalizaria o erro, sabe? Todo mundo erra, isso não te define. E ofereceria encorajamento. E o passo final é ler a carta em voz alta. É uma forma muito tangível de mudar essa voz interna de crítica para apoio. Essa nossa conversa toda sobre a dor do perfeccionismo e esses caminhos para uma vida com mais autocompaixão
nos leva a uma reflexão final. A gente quer convidar quem está nos ouvindo a pensar um pouco. Em que área da sua vida a busca pela perfeição mais te impede de começar algo novo ou de celebrar o progresso em vez do resultado final? Deixe sua resposta aqui nos comentários, a gente vai adorar ler e continuar essa troca. Se essa conversa te fez bem, compartilha com alguém que também merece esse carinho. E para continuar caminhando com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem junto. Porque a gente segue assim, em pouquinho de cada vez. Até a próxima!